Boa noite, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus abençoe cada um. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 17, 18 e 19. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Grande e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa os teus filhos, fala em nossos corações, porque o Senhor é a mensagem do dia. Senhor Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, tanto física quanto espiritual. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo que visitou Abraão ali na tenda. Visita-nos nesta noite. Convidamos a tua presença, o grande Espírito Santo, para nos visitar com a mensagem da hora, do dia, que é o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Vamos falar sobre a igreja, ficou confusa, né? E nós estamos vivendo num mundo confuso. A política, a religião, confusão por toda a parte. Este é o Éden satânico. O profeta disse que Deus fez o seu Éden e Satanás arruinou. E durante 6.000 anos ele tem construído esse que Deus vai destruir. Muita confusão. A religião, denominação já é confusão. E a igreja, porque Deus hoje não trata mais com a igreja. Deus é a palavra do dia. Deus é a mensagem da hora. Deus não é a mensagem de ontem. Deus um dia foi a mensagem de Lutero. Deus era aquela mensagem. Ali era Deus. Mas Deus, depois que Lutero partiu, Deus já estava na mensagem de John Wesley. Quando John Wesley pregava nos Estados Unidos para os índios, Deus não estava naquela mensagem. Veja que ele diz que ele foi um fracassado, né? Ele foi converter os índios, ele mesmo precisava ser convertido, né? Agora, depois, quando Deus começou a trabalhar com ele na Inglaterra, Deus estava naquela mensagem de John Wesley. Deus esteve na mensagem do irmão Branham. As pessoas hoje pensam que Deus está naquela mensagem. Eles tentam fazer reuniões de cura, eles tentam fazer reuniões de discernimento, e diz, não, Deus está aqui, é o mesmo que estava com o profeta. Só que Deus já avançou, né? Aquela mensagem foi uma mensagem do deserto, né? Foi uma mensagem, irmão Branham é um tipo de Moisés, né? E também foi um tipo de Josué revelando os 7 selos.
Josué é um tipo do Espírito Santo. Então, Deus mudou de homem. Deus vem para exaltar, magnificar aquela mensagem. Deus esteve naquela mensagem que o pastor Joaquim pregou nos anos 70. As pessoas rodam as fitas do pastor Joaquim hoje no rádio, mas não funciona. Só funcionou naquela época, na Rádio Universo, às 14 horas. Eles compram aquelas fitas, hoje estão em CD, DVD, mas não funciona mais. Deus não está mais naquela mensagem, Ele esteve naquela mensagem. Hoje Ele não está. Mesmo que as pessoas que são radicais àquela mensagem, eles não admitem, mas Deus não está mais ali. Apocalipse 22, verso 17, 18 e 19, esse aqui é o capítulo da noiva, Apocalipse 22. Apocalipse 10, 1 a 7 e Apocalipse 10, 8 a 11. 1 a 7 é o ministério do sétimo anjo. 1 a 7, ele estava ali precursando a segunda vinda de Cristo, estava ali na manifestação de Deus, porque Deus se manifesta em uma carne humana, revelando os selos, os trovões. Mas Apocalipse 10, 8 a 11, ali é o ministério de João, ali é o ministério quíntuplo, é o ministério que repete, profetiza outra vez. Agora, Deus esteve naquele ministério de Apocalipse 10, 1 a 7. Hoje Deus está no ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11. Então, o capítulo 22 é o capítulo da noiva de Apocalipse, Apocalipse 22. Porque aqui o Espírito e a esposa diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Depois que o mensageiro parte, que Deus leva ele, o povo cria uma confusão. É somente depois da partida do mensageiro. Enquanto o mensageiro está ali, eles tentam criar uma confusão, mas não conseguem, porque ele está ali. Mas quando ele vai, ele deixa aquela mensagem que você tem que ouvir, que você tem que seguir aquela mensagem, obedecer aquela mensagem. Então eles começam a criar ismos com aquela mensagem. É mesmo que o próprio mensageiro, durante o seu ministério, ele corrige pregações. Irmão Brana corrigiu as suas pregações. Quando veio a revelação dos 7 selos, o irmão Brana veio, o Espírito Santo veio corrigindo tudo. O pastor Osmar, ele vem corrigindo tudo depois do ano 2000. Quando você pega as pregações dele dos anos 90, já no ano 2000, já é diferente. Você pode ver que ele disse que ele não entendia. Depois do ano 2000, Deus já esclareceu para ele. Porque ele estava no ministério no qual Deus estava usando um outro homem, não era ele. Ele tinha que ouvir um outro homem quando ele estava em Goiânia. Quando ele sai, Deus lhes dá a mensagem. Porque Deus já tinha terminado com aquele homem, porque Deus não trata com um grupo. Quando aquilo virou um grupo, se organizou, Deus saiu. Agora, Deus, para sair, ele tem que ter um homem para sair naquele homem. E então Deus
tem uma mensagem, não é a mesma que estava pregando ali. Não é a mesma. Aquela mensagem foi para o seu tempo. Agora já é outro dia. Vamos ler um pouquinho aqui na mensagem, a Era de Laodiceia. Eu tenho muita coisa aqui hoje, muito mesmo, mas eu quero que vocês guardem bem isto. Deus é a mensagem do dia. Deus é a mensagem do dia. Não importa o pregador, não importa a igreja, o ministério, se não tem a mensagem do dia, não tem Deus naquele culto. Tem dons de Deus, tem a pregação, tem livro do profeta, tem Bíblia, tem música. Até parece, mas Deus não está. Deus é a mensagem do dia. Você pode ver que as denominações têm Bíblia, têm dons, têm pregação, tem língua estranha, mas não tem Deus. Por quê? Deus é a mensagem do dia. Então, hoje, na mensagem que nós cremos hoje, a mensagem, todo mundo diz, eu também sou da mensagem. Mas qual mensagem? Nós temos vários tabernáculos aqui na região metropolitana, na Serra, e de repente algum dos pastores estão me ouvindo, e aí as pessoas se escandalizam. Porque se eu não tenho a mensagem do dia aqui, e para dezenas de pessoas que estão me ouvindo neste momento, se eu não tenho a mensagem do dia, não tem Deus. Eu posso ser filho de Deus, mas não tenho Ele. Deus é aquela mensagem. Deus ficou com Abraão. 2 anjos foram a Sodoma. Não foi Deus que foi a Sodoma. Billy Graham e Ororobit tinha pregação, tinha dons. Mas Brana era Deus em carne. Eu sei que quando chega nessa esquina é difícil dobrar. É difícil. Parágrafo 80. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na Era das Trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra. Porém, Deus mandou a Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram. E outra vez a palavra pura de Deus ficou perdida, porque a organização tende a juntar-se com dogma, credos em vez da simples palavra. Já não podiam falar por Deus, então Deus mandou a Wesley, e ele foi a voz. Ele foi a voz com a palavra em seu dia. Mas nós tínhamos também os luteranos nos dias de Wesley. Mas Deus já não trabalhava com os luteranos. Eles tinham os hinos, Castelo Forte, outros hinos de Lutero. Eles tinham as pregações de Lutero. Lutero foi um grande homem, foi um grande destaque. Mais do que o Wesley, porque Lutero foi um padre, foi um advogado, foi um homem conhecido na Europa. Já Wesley, não. Wesley, ele foi um missionário aos índios nos Estados Unidos. E agora Deus estava na sua mensagem, na sua voz. E Deus já não estava com os luteranos naqueles dias. Então ele disse: o povo que aceitou sua revelação de Deus chegou a ser as cartas vivas, os que aceitaram a mensagem de Wesley, lidas e conhecidas de todos os homens de sua geração. Aí nós trazemos para o nosso dia, porque nós temos uma mensagem. Nós estamos pregando sobre a inspiração de um ministério. Apocalipse 10, 8 a 11. Nós estamos dentro da inspiração
dos trovões revelados, do sétimo selo, da mensagem de uma só pessoa. Nós estamos dentro dessa inspiração. Aí você vê que essa mensagem condena todo o sistema denominacional. Agora, veja, a mensagem do irmão Brana condenou o sistema denominacional do seu dia até o ano 2000. Do ano 2000 para cá, Deus já estava em outra mensagem. Quero que vocês entendam que é a mesma mensagem, mas em outro homem, com a mensagem num nível muito mais elevado, falando aquilo que o irmão Brana foi proibido de falar, condenando o sistema dentro da mensagem. Essa mensagem não está condenando as Assembleias de Deus, Batista, Metodista. A mensagem do irmão Brana já condenou. Essa mensagem está condenando o sistema dentro da própria mensagem. Os espíritos são parecidos. Mateus 24 e 24. Os espíritos foram parecidos nos dias de Paulo, nos dias de Irineu, nos dias de Lutero. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Nos dias do irmão Brana, os espíritos foram parecidos. Nos dias de João, hoje, os espíritos são parecidos. Isso aqui não está envolvendo as denominações trinitarianas. Já está tratando com o povo que se diz dessa mensagem. Então, tinha que ter uma mensagem para condenar. Aí você pega a mensagem Alma que estão em prisão hoje. O profeta disse, a terceira etapa é para pregar os perdidos eternamente. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou a outros. E assim tem continuado através dos anos. Até que nesse último dia, outra vez, um novo povo na terra que sob seu mensageiro será a voz final na última era. Sim, senhor. A igreja já não é a boca de Deus. Ela é a sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Deus foi contra a igreja dos dias de Lutero. Lutero veio e condenou o sistema romano, escreveu 95 teses, colocou lá na porta da igreja, na Alemanha. Wesley vem e condena a igreja do seu dia. A igreja que ia nos bailes, que bebia, a igreja que fumava charuto. Era a igreja que saiu de Lutero. Vem Wesley e condena. Brana, quando no seu dia, a sua pregação condenou a igreja do seu dia. A pregação do ministério da esposa está condenando a igreja nesse dia. É a pureza daquela mulher, aquele caráter daquela mulher, que condena a mulher vulgar, a mulher nécia. É a sua pureza, é o seu caráter. Então ele disse, ele a confundirá por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Agora, Deus já vem para confundir. Jesus disse que não veio trazer paz, e veio trazer guerra. Aqui, o profeta disse, que é Apocalipse 22, 17, o capítulo da noiva.
Então, o que ele nos fala aqui? Que ele confundirá a igreja por meio do profeta e da noiva. Veja que ela está confundida. Ela está confundida. Se você ouvir ela hoje, você vê que ela está confusa. Se você ouvir os seus pregadores, você vê que eles estão confusos. Ele se enreda em casamento de divórcio, ele se enreda na visão da tenda, ele se enreda no 7º selo, ele se enreda no novo nome. Veja como é a igreja. Nós não estamos falando com a Assembleia de Deus Madureira, a Filadélfia, a Igreja Universal, que eles nem sabem o que é isto. Com a Igreja Mundial. Nós estamos falando com a igreja da mensagem. É que o povo mesmo diz, somos da igreja da mensagem. Tem uns que já têm um nome, igreja da mensagem. E você vê que ela está confusa. Pergunta para ela o que são os trovões, sobre a visão da tenda. E aquela visão que o irmão Brana teve? BRANHM, o novo nome. E o 7º selo? Ela está confusa. Agora, quando João apareceu, nos tirou da confusão. Veja só. Olha a voz, sai dela, povo meu. Essa voz está chamando desde os dias de Paulo, desde os dias de Pedro, chamando para sair do judaísmo, depois para sair da idolatria, para sair do sistema do mundo. Lutero também, a sua voz era para sair do catolicismo. Mas quando vem João, já é para tirar a noiva de dentro da igreja. Sai dela, povo meu! Então, o povo que não é dele não sai. Você não se alegrou quando você ouviu o que são os trovões, o novo nome? Que a intercessão tinha terminado? Quando Deus abriu os seus olhos e você viu a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões? Então ele disse, sim, ele a confundirá por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecoste. Mas, naturalmente, a noiva, a palavra, será repudiada como na primeira era. Ela tem que ser rejeitada. Ela tem que ser repudiada. Ela tem que chegar nessa condição que ela está agora. O povo se escandalizando, o povo indo embora, se dividindo, se despedaçando. Eu vou ler isso aqui para vocês. Ela tem que chegar. Ela tem que chegar naquela condição de Jó. Eu estou lendo o livro de Jó. Viu os seus amigos? Viu as mensagens dos seus amigos condenando ele, dizendo que ele tinha pecado, que Deus tinha se afastado dele. A própria esposa dele, a mulher, lhe condena, manda ele blasfemar de Deus, amaldiçoar Deus, morrer. E lhe sobrou um caco de telha para coçar, ferida por toda parte.
a cabeça cheia de feridas, cheia de pereba. E ele se coçando ali. Mas ele tinha uma mensagem. Quando chegava a hora dele falar, estremecia. Porque Deus estava naquela mensagem de Jó. Não de Bildade, ele faz, Eliú. Não, ele estava na mensagem de Jó. Deus estava na mensagem de Brana. Deus estava na mensagem de João e está na mensagem de João ainda. Até o rapto. Porque tem outra mensagem aí? Não tem. Hein? Então ela será repudiada como na primeira era. Agora, ele tem clamado a esta era. Tu tens a palavra, tens Bíblia como nunca tens tido, porém não estás fazendo nada com a palavra, exceto dividindo-a e despedaçando-a, aproveitando o que queres e suprimindo o que não queres. Tu não estás interessado em vivê-la, mas debatê-la. Gostaria que fosse fria ou quente. Se tu fosse fria e a rejeitasse, eu poderia tolerar isto. Você tem que aprender a viver com a mensagem. Que a mensagem é Deus. Você não pode ser crente mimado, tem que ter a visita do pastor, o pastor tem que passar aí para dar ceia, né? Se não passar, já tem que pegar um outro pastor mais perto. Você tem que saber que a mensagem da hora é Deus. É Deus a mensagem da hora. Deus sempre foi a mensagem da hora. Você não pode ser um crente confuso, senão você é uma virginécia. Mesmo pagando seus dízimos, suas ofertas, ainda continua sendo uma virginécia. Uma igreja confusa. Se tu fosse fria e a rejeitasse, eu poderia tolerar isso. Se tu te aquecesse até ficares vermelha para conhecer a sua verdade e vivê-la, eu te louvaria por isto. Porém, quando tu simplesmente toma minha palavra e não a honras, olha só, e em troca devo recusar honrar-te, vomitar-te-ei, porque me causa náusea, água morna. Crente morno, crente que está na boca de Deus. A noiva, a esposa está na palma das suas mãos, não na boca. Porque o crente que está na boca de Deus, Deus vai vomitar ele. Parágrafo 162 da Era de Laodiceia, um parágrafo que o pastor Osmar sempre gostava de pregar aqui. Mas, graças a Deus, neste momento, esta era não passou ainda. Ele ainda está clamando, e seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito. Mais uma vez, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como fez a Paulo nesses dias do 7º mensageiro. Nos dias da era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome. Você não recebe William Branham no nome de Jesus, mas no nome de Branham. Aqueles que receberem esse profeta no seu próprio nome. Porque ele nos revela o novo nome de Deus. Receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados, se tornarão parte dessa noiva do último dia,
que está mencionada em Apocalipse 22 e 17. Onde está ela? Apocalipse 22 e 17. Porque aqui, em Apocalipse 22, ele disse, não seles. Em Apocalipse 10, ele diz, sela. Não fale. Mas aqui, ele disse, não seles. O Espírito e a noiva diz, vem. O grão de trigo, a noiva é o grão de trigo, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todos sempre. Sim, atente para o profeta autenticado de Deus, que aparece nessa última era, Brana. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva. Veja. 3. O Espírito, o profeta e a noiva. Apocalipse 22, 17 diz o Espírito e a noiva. Brana diz o Espírito, o profeta e a noiva. Então deixa a igreja confusa. Ela ficou confusa. Ela ficou confusa com o casamento e divórcio. Ela ficou confusa com o 7º selo. Os 6 selos não deixaram ela confusa, mas o 7º deixou. Porque o 7º era Brana. Era Deus em carne. Era o ministério do Filho do Homem revelando. Aleluia! O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Se nós não estamos falando a mesma coisa, porque não somos a noiva. Se estamos falando a mesma coisa que João falou, somos a noiva. Se estamos dispostos a corrigir, a humilhar, a reconhecer que erramos, estamos no mesmo espírito de Brana, no mesmo espírito de João, se estamos dispostos a reconhecer. Olhe, e aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Eles estão dizendo agora, retirai-vos do meio dela, agora e permaneceis separados. É um tempo que ele está nos levando a uma separação. É de fé, não é que você não vai visitar o pai, a mãe, o irmão. É fé. É um tempo de separação. O clamor tem sido anunciado. O clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas de uma coisa sabemos. Não clamará por muito tempo, porque esta é a última era. Agora veja, que ele diz que a voz de Deus está nela. Não num grupo de homens, mas nela. Nela está a voz. Olha, o que o irmão Brana pregou, o que o pastor Osmar pregou, eu não ouvi isso do pastor Joaquim, mas ouvi do pastor Osmar, que o ministério quíntuplo é um homem, não é um grupo, não é 5 homens. O pastor Osmar falou nessa última mensagem agora, não é 5 homens, é um homem. Ali está falando de 5 ofícios, não 5 homens. Porque Deus trabalha com um homem, uma só pessoa. Eu até escutei hoje a mensagem Espírito de Verdade na voz do irmão Brana, onde ele fala ali no início sobre Deus procurando um homem. Deus trabalha só com um homem. Deus não trabalha com 2 homens têm 2 ideias diferentes, mas ele trabalha apenas com uma só pessoa. Esse foi o problema no deserto.
Foi aonde a igreja foi confundida, e ela morreu no deserto por isto. Quando levantou Corá, Datã e Abirão, e disseram, mas Moisés, o que é que ele está pensando? Deus também fala conosco. Então, eles estavam contra a mensagem de um só homem. Então, o quinto ministério é um homem, com os seus 5 ofícios. E deixa a igreja confusa. Não é que não tem apóstolo, não é que não tem pastores, mas quem é o profeta da era? Foi Paulo? Foi Irineu? Foi Martim? Foi Columba? Foi Lutero? Foi Wesley? Foi Brana? Não. Já a igreja fica confusa. Parágrafo 100 dos ungidos dos últimos dias. O profeta da era é o Espírito Santo, em Paulo, Irineu, em Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Profeta da era é o Espírito Santo num pastor. Ele foi profeta no pastor Osmar. Isso é uma mensagem recente que eu escutei do pastor Osmar agora. Você pode ver que o Espírito Santo estava em um homem nos dias do irmão Brana. Era em Brana, Deus naquela carne. Os demais estavam sobre a unção do Espírito Santo. Não vai ficar confuso, né? Porque se os demais estivessem com aquela plenitude que Brana estava, eles tinham a mesma mensagem. Deus é a mensagem, eles tinham a unção. Por isso ele pregou os ungidos dos últimos dias. Tanto o ungido verdadeiro era ungido com o Espírito Santo, quanto o ungido falso era ungido com o mesmo Espírito Santo. A chuva cai sobre bons e maus, faz crescer o trigo e o inso. Isso é a mensagem. Eu ia, nisso aqui, trazer algo na mensagem A Crueldade do Pecado, que o irmão Brana fala sobre Espírito Santo. Muitas pessoas se confundem e têm uma ideia diferente sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo está na esposa. Então, eu estou à porta e bato, ele está tentando entrar. Né? Isso é depois da morte do mensageiro. Porque o Espírito Santo estava no homem. Estava naquele ministério, que João é o ministério, mas como vai funcionar o ministério se não tem um homem? Ele tinha o Espírito Santo. Nós estávamos debaixo da unção. Nós tínhamos um novo nascimento. Não todos. É uma coisa que vai apertando. Hoje, ele está tentando, porque quando esta noiva estiver cheia, na plenitude do Espírito Santo, ela não fica aqui. Ela se vai. Quem é que tinha mensagem nos dias de Brana? Era Brana. Quem é que tinha mensagem nos dias de João? Era ele. Nós pregávamos a mesma coisa dele, o que ele pregava. Os que saíram porque queriam trazer outra mensagem, era outro espírito. Vocês estão entendendo, né? Aí você vai dizer, meu Deus, todo aquele tempo, pensando que eu tinha o Espírito Santo, naquele ministério, naquela porção, não. Por isso São Paulo disse, é que as Escrituras começam a vir vindo na gente, Atos 19, recebeste o Espírito Santo desde que creste? Não é quando creste, você recebe todos os dias uma porção. Agora, quando Deus veio sobre o homem Brana, isso foi em 1963. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado.
o anjo forte desceu e se materializou nele. Ele disse: eu pensava que aquele cavaleiro era a igreja primitiva. Eu pensava, porque ele tinha porção. Ele estava fazendo o trabalho de um evangelista. Agora, quando ele entra no ministério profético, é Deus em uma carne. Aí você veja o ministério desse dia. Ministério de João. Como o ministério se confundiu aqui no Brasil com a mensagem que o pastor Osmar trouxe. Porque Deus estava numa plenitude, estava numa carne. E todos diziam: mas nós somos pastores também, somos pregadores também, mas não tinha mensagem. Deus é a mensagem. Isso me veio nessa tarde, aqui nessa mensagem. Deus é a mensagem. Hoje, aí perguntamos: você está com essa plenitude do Espírito Santo na sua alma? Dividindo, despedaçando, fazendo acepção de pessoa? Você está preparando um povo para o arrebatamento? Não é assim que funciona. Não vai dessa forma. Ele infundirá na noiva o quê? Um tremendo batismo do Espírito Santo. Parece que é o 46, 3 classes de crentes. E atirará daqui da terra para o rapto. Aonde nós fazemos um culto, aí você não vai, você está cheio do Espírito Santo mesmo, né? Aí você diz que nós somos isto, aquilo, e diz todo tipo de nome feio. Esse é o Espírito Santo? É o que vai te tirar para o rapto? Examina, meu irmão. Te examina, minha irmã. Te examina. Você está confuso. O Espírito Santo não é isto. Pedra de coroa não é isto. O Espírito Santo é o profeta desta hora, da mensagem desta hora. Quando o pastor dormiu, aí o Espírito Santo está juntando o pequeno rebanho para o rapto, dos que estão aqui vivos. Porque os que partem dessa vida, ele já entra no seu rapto, diz o profeta na mensagem de liderança. Juntando-nos agora. Você está vendo como está difícil? Fazer a Rebeca ficar quieta? Em primeiro lugar, Eliezer encontrou caráter. Porque é o que Abraão mandou ele encontrar, caráter. A coisa difícil foi fazer ela ficar quieta para vestir ela. Porque ela entrou no regozijo de pulos e gritos. E fazer ela ficar quieta. Dizer para ela que a roupa era essa para se vestir. Que é Apocalipse 10, 8 a 11. Que é a mensagem de uma só pessoa. Difícil para Eliezer foi vestir ela. Porque ela não parava quieta. E nós vemos que ela não para quieta. Hoje é a hora dela parar quieta e vestir-se. Enquanto ela aperta o play da mensagem desse dia. Que Deus não está na mensagem de ontem. Deus está nesta mensagem do ano 2000 para cá. Esta é a vestimenta. O quíntuplo, o profeta diz que é as vestimentas íntimas de Deus. Brana era as vestimentas íntimas de Deus. João era as vestimentas íntimas de Deus. Nós somos a esposa
Nós somos a esposa do Cordeiro, o Espírito, o profeta e a esposa diz, vem, quem tem sede, venha e beba. Nós estamos chamando, mas essa mensagem hoje está condenando. Porque os dois espíritos são parecidos nesse dia. Qual mensagem que condena? É esta que João pregou desde o ano 2000. Não é de 2000 para trás, não. É de 2000 a 2024. Esta que você está contra. Deus te abençoe. Eu ia seguir, né? O Espírito Santo, parágrafo 100 dos ungidos dos últimos dias. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma-a. Ele foi o profeta de Apocalipse 10, 8 a 11. Deus te abençoe.